Ao nos voltarmos para a Rússia pós-soviética, é indispensável refletir sobre o caráter ambíguo dos fatores econômicos e políticos do país, especialmente quando observamos detalhadamente as características das administrações dos dois grandes líderes do período, Boris Yeltsin, na década de 1990, e Vladimir Putin, a partir do início do século XXI. Sobre o primeiro, é considerado que houve uma relativa abertura política em frente aos grandes problemas financeiros enfrentados pelo país. Já na era Putin, apesar da grande expansão econômica, os especialistas entendem que houve um grande retrocesso no liberalismo político em relação ao período anterior, ao ponto da própria existência da democracia russa ser questionada. Ou seja, perante esses fatos, a grande questão será se realmente existe uma democracia na Rússia. Primeiro que a teoria de que não há vai ser sustentada sob o argumento que a população russa tem um grande problema com o sistema democrático por fatores políticos, sociais, culturais. Sobre isso, primeiro tem que ser levado em consideração que a Rússia viveu pouquíssimos momentos democráticos ao longo de sua longa história. Nós temos que lembrar que a Rússia foi governada pela dinastia Romanov por mais de 300 anos. E eles eram autocratas, concentravam totalmente o poder em suas mãos, até que em 1905 são obrigados a fazer algumas concessões, criando uma constituição, um parlamento, mas na prática era o czar que comandava, até a queda da dinastia em 1917, que instituiu, entre fevereiro e entre outubro, um sistema, para a maioria dos especialistas, verdadeiramente democrático, com liberdade de imprensa, com liberdade de voto, com várias agremiações políticas, até que o grupo bolchevique dominaria o poder e instituiria um único partido oficial. Essa tomada do poder pelos bolcheviques daria a base para a criação da União Soviética, que seguiria o modelo do monopartidarismo e seria incrivelmente centralizada, até o seu fim em 1991, com a abertura política e com a criação de vários partidos políticos, né, o fim do monopartidarismo na Rússia. Então, podemos observar que houve pouquíssimos momentos, tanto na história antiga da Rússia quanto na história recente, de real democracia. Outro fato também é que, se voltarmos para as origens ancestrais do que hoje conhecemos como Rússia, vemos que foi marcado na psique russa que um Estado descentralizado não pode sobreviver às ameaças internas e externas, ao contrário de um Estado centralizador. Pois a Rússia nasceu na Ucrânia, através do Estado Kievano, que era conhecido por ser muito rico, mas incrivelmente descentralizado. E essa descentralização marcaria o seu fim, por eles não conseguiram resistir à invasão mongol no século XIII. E isso ocasionaria vários séculos de dominação estrangeira, até que os príncipes de Moscou conseguiram expulsar os invasores e instituíram o Estado moscovita, incrivelmente centralizado, ao contrário do seu antecessor. Então, isso ficou para sempre marcado na cultura russa, que apenas a centralização do poder pode fazer com que a Rússia permaneça. Até porque a criação do Estado moscovita daria a base para a criação do grande império czarista da Rússia. Bom, com o fim do monopartidarismo, o início dessa vida política da Rússia não foi fácil. Enfrentou vários desafios. Primeiro que existiam vários conflitos identitários e políticos que marcaram esse período, sendo uma herança da vida. Ô, amiga, tu tem como cortar até o minuto, até 4 minutos, porque eu errei. Tava quase terminando e eu errei. Então teria como cortar para eu precisar regravar tudo de novo. O início dessa vida partidária seria muito complicado, por conta de vários conflitos identitários, como, por exemplo, a questão se os russos seriam asiáticos ou europeus e que modelo econômico eles deveriam seguir. Foi aí que geraria o surgimento do ocidentalismo, que defenderia que a Rússia deveria seguir o modelo ocidental, econômico e cultural, o eslavofilismo, que defendia que a Rússia deveria focar no modelo asiático, e o eurasianismo, que defendia que a Rússia era uma
uma nação birracial, que era tanto europeia, tanto asiática, e deveria orientar a sua economia e sua cultura e seu posicionamento político perante essa perspectiva. Com relação aos principais partidos políticos da Federação Russa, Alves vai trazer que após a dissolução da União Soviética e após a tentativa de golpe, ocorrida em 1991, não existia a presença de partidos com uma forte representação. Desse modo, devido ao passado recente da União Soviética, muitos dos comunistas acabaram por preferirem ficar próximos de um partido de sua ideologia, ficando desse modo próximos do Partido Comunista da Federação Russa, o PCFR, que assim torna-se o primeiro grande partido de massa da Rússia. Outro importante ponto levantado será o fato de que, na Rússia, não haveria necessidade do candidato à presidência ocupar como membro algum partido. Inclusive, o próprio autor ele vai trazer que houveram casos em que partidos foram fundados com o intuito de apoiar os candidatos e, após cumprirem o objetivo eleitoreiro de sua criação, estes seriam desfeitos. Esses partidos chegavam a ter sua criação, inclusive, em vésperas de eleições, o que foi algo comum e muito utilizado nos anos de 1990 e até em 2000, vindo a ter sua situação diferente apenas com a criação da Rússia Unida por Putin em 2004. Partido esse que, diferente dos anteriores, conseguiu se tornar um partido fixo, tanto na eleição de 2004 como na eleição de 2008, não vindo a ser extinto como os anteriores. Desse modo, Alves ele vai trazer que diversos partidos tiveram criação nesse período pós-União Soviética, mas que poucos vão ter algum destaque de fato. Além do PCFR, por exemplo, entre os que o autor ele vai relatar como tendo uma importância, poderemos ver mais dois. O primeiro será o IA Bloco, o que tinha o significado maçã. Este, por sua vez, é um partido de cunho parlamentar e que tem um viés liberal. Esse partido, que tinha como parte de seus membros economistas, inclusive seu líder de destaque na fase final da perestroika, foi Grigori Yavrinsky, o qual tinha como proposta um projeto com a ambição de levar a Rússia a uma economia de mercado. Isso através de uma transição de até 500 dias, o qual tinha como nome Programa dos 500 Dias. Projeto este através de um documento no qual tiveram economistas liberais ligados ao governo como defensores. Sobre esse partido, ainda é interessante pontuar que, apesar do caráter liberal do partido, este também possui uma preocupação social. Assim, a ideologia desse partido partia de um liberalismo com preocupações sociais, o que fez com que este fosse oposição de Yeltsin na década de 90, por não verem uma preocupação social na sua política, bem como de ter ocorrido também oposição contra Putin em 2000, pela falta de uma política liberal, o que, a certo modo, vai fazer com que o IA Bloco ele vá arbitrar entre o liberal e o social. Com relação ao segundo partido de destaque, também com enfoque em um partido parlamentar, o Partido Democrático Liberal da Rússia, que, apesar de constar o nome liberal, não possuía, em verdade, esse viés. Esse partido era um partido de direita, mais precisamente de extrema direita, com um cunho xenofóbico, causando inclusive forte temor nas eleições ocorridas nos anos de 1993, sendo o partido mais votado e ficando entre os 3 partidos de maior relevância na oposição. Partindo para a passagem da Rússia de um modelo comunista para agora um capitalista, Alves vai trazer que tal fato ocorrerá na metade dos anos 90 com Yeltsin, o qual ficou responsável por essa transição, utilizando de uma forma abrupta essa transição, o qual o autor vai trazer como uma terapia de choque. Desse modo, Yeltsin ele vai iniciar um programa de privatização das antigas estatais, e essa transformação do sistema econômico que ocorreu de forma rápida e sem um cuidado necessário resultou em uma grave crise econômica, a qual fez disparar a inflação, além de um forte declínio no PIB nos anos posteriores a essa implementação. E Yeltsin ele vai entender que essa rápida transformação era positiva, no sentido de que, apesar de inicialmente o sofrimento fosse muito grande, o seu impacto seria rápido, assim melhor do que se fosse uma mudança que ocorresse de forma gradual. Além também do medo de uma mudança longa acabasse por resultar em uma vontade popular
em retomar o sistema anterior. Dessa forma, pode ter visto um temor em caso de demora na transição, ocorresse alguma tentativa de revolta popular. Contudo, é importante observar os problemas acarretados por uma alta inflação, como questões de desemprego, moradia, alimentação, entre outros. Problemas o que acabava por acarretar em um descontentamento por parte do parlamento em relação a Yeltsin, não apenas dos comunistas, mas também de outros membros do parlamento, pela falta de preocupação com questões sociais. Tal situação resultou em diversas mudanças, inclusive no fechamento do parlamento e criação de uma nova constituição, que favorecia o presidencialismo. Mas a crise, durante os anos posteriores, fizeram o partido de posição perder força, o que resultou no fortalecimento do Partido Comunista, que em 95 acabou ficando em primeiro nas eleições referentes ao parlamento. Tal situação dificultou até mesmo a reeleição de Yeltsin, que só conseguiu ganhar no segundo turno nas eleições e graças à ajuda que obteve dos oligarcas que, com medo da volta do comunismo, investiram na sua campanha. A crise da mudança brusca do regime econômico ainda pendurou para as eleições posteriores, que com a grave crise que ainda prosseguia, acabou derrubando a imagem de Yeltsin, que acabou por apoiar Putin para a eleição de 2000, o qual já vinha como presidente interino por conta de uma desistência surpresa de Yeltsin em 1999. O sistema partidário russo sofreu muitas modificações com a entrada de Vladimir Putin, onde dá início a um novo processo de recentralização, ou seja, muda a dinâmica eleitoral de cada distrito. Inicialmente, destaca-se o fim do voto distrital misto e a passagem para o voto proporcional, onde também vale destacar que para os brasileiros, esse tipo de sistema seria interessante, pois no Brasil existe um sistema proporcional na Câmara dos Deputados e há uma discrepância para a transição do sistema voto distrital misto. Analisa-se que Putin, ao passar do sistema distrital misto para o puramente proporcional, queria fazer com que houvesse a diminuição de fragmentação partidária e concentrar-se sua vida política em grandes partidos consolidados. É importante fazer uma análise sobre o voto proporcional e o voto distrital puro. De antemão, conforme as leis de Duverger, apontam que o voto proporcional leva ao multipartidarismo, que seria números elevados de partidos, e o voto distrital puro leva ao bipartidarismo, que seria apenas 2 partidos dominantes. Os defensores dos denominados votos apontam suas opiniões e alegam por que seriam interessantes suas implantações no sistema partidário russo. Com a mudança no sistema eleitoral, nota-se também uma mudança especialmente na cláusula da barreira mínima, onde faz com que ocorra um aumento na porcentagem de votos, que sai de 5% para 7%. Com isso, fez com que, para cada partido obter pessoas no parlamento, ele teria que possuir mais de 7% de votos, fazendo assim que a quantidade de parlamentares fosse mais limitadas. Ou seja, Putin queria fazer com que diminuísse o número de pessoas, onde ele podia garantir pessoas fortes e partidos consolidados. Com só antes abordado, esses partidos consolidados e fortes fez com que o Partido da Rússia Unida se tornasse mais forte e poderoso. Este Partido da Rússia Unida, criado por Vladimir Putin, foi criado especialmente com a intenção de eleger Dmitry Medvedev à presidência. A Rússia Unida é considerado um partido de poder, ou seja, esse partido tem capacidade de centralizar influências e impor-se na vida política. Com a grande maioria dos parlamentares ao lado de Putin, ele conseguiu mudar leis e a Constituição para que ele tentasse outro mandato presidencial. É importante observar que na Constituição de 1993 mostra que a Rússia não tem um sistema presidencial puro, mas sim o chamado regime semipresidencialista, que seria um modo de organização da estrutura de um país que possui elementos do parlamentarismo e o presidencialismo. Um fato a observar é que Putin e Medvedev ambos tinham as mesmas forças no parlamento, porém Putin tinha a grande maioria dos parlamentos de seus lados. Conforme o escritor Ângelo Segrilho no livro O Renascimento de uma Potência, a Rússia no século XXI, nos mostra que quando Medvedev foi presidente,
Putin foi não apenas seu primeiro-ministro, mas tornou-se também o líder formal do Partido Rússia Unida. Vale ressaltar que o Partido Rússia Unida era o partido do poder, onde dominavam falar sobre as influências exogêneas e reais sobre o sistema partidário da Rússia. É de grande importância destacar o processo de transição do governo socialista para um governo democrático e capitalista para o presidente Winston, onde fez com que a abertura econômica gerasse um caos social no país, onde fez com que melhores e grandes empresas fossem privatizadas. O Winston tinha uma relação muito próxima com os oligarcas, onde se faziam trocas de favores no âmbito político contra a batalha e contra a oposição comunista. Essa situação dos oligarcas mudou na era Putin. Uma segunda medida que elevou a popularidade de Putin foi em relação à plutocracia, onde a oligarquia no governo de Winston conseguiu dominar e influenciar o poder central. Com Putin no poder, os oligarcas passaram apenas a dominar na área econômica e não tinha mais influência na área política. Além disso, Putin, ao iniciar o seu primeiro governo, trouxe os chamados siloviki, que são pessoas que trabalham para as forças de segurança do Estado, como o Exército e a KGB. No segundo mandato, os siloviks passaram a ter maior influência no governo, pois as tensões externas aumentaram. Com o aumento da influência dos siloviks no governo, Putin indica Dmitry Medvedev para ocupar o cargo da presidência após o término de seu mandato. Medvedev era considerado do grupo da ala civil mais liberal e ocidentalista. O que fica marcado quando estudamos a sociedade russa é que a mentalidade autoritária permaneceu, fazendo com que, por meios democráticos, líderes energéticos com tendências autoritárias cheguem ao poder. Um ponto-chave na questão da democracia russa é toda a questão da relação entre a mídia e o governo de Vladimir Putin. Começando com o conceito de regime autoritário competitivo, que é um termo que foi cunhado por Levitsky lá em 2002, onde a gente pode entender que o governo de Vladimir Putin utiliza-se desse tipo de governo para se manter no poder. Esse é um regime único e híbrido, porque ele vai utilizar de meios democráticos, enquanto controla sutilmente a mídia e reprime a oposição, tá? E ele vai ter um ponto-chave que é justamente a mídia. A mídia, ela vai desempenhar um papel central no cenário da Rússia. Ao contrário dos regimes autoritários tradicionais, a Rússia não vai proibir agressivamente a mídia, mas ela vai controlar ela através de empresários alinhados ao governo. Recentemente, a gente vê a mudança com Putin centralizando o poder novamente. E aí ele vai se utilizar de meios mais repressivos nesse momento, tá? Esses meios mais repressivos vão acabar resultando em acusações de violações de direitos humanos, como foi casos de pessoas que foram protestar cantando versos contra o governo de Putin, protestando, e foram presos. Existem também toda a questão de acusações sobre a prisão e a morte de jornalistas e ativistas políticos, e tudo isso vai recair no fato de que a imprensa russa é sim confrontada com desafios como censura, autocensura, apropriação governamental, que acaba por impulsionar, amplificar o discurso oficial do país, limitando, então, o escopo da diversidade de opiniões naquele lugar. A juventude russa, que a gente pode citar como sendo a nossa geração Z, ela vai estar desempenhando um papel crucial a partir desse momento. Por quê? A juventude, ela é uma juventude que é muito informada por causa dos meios de comunicação que elas utilizam, certo? O acesso a constantes notícias, informações, o Twitter, que agora se chama X, que constantemente é muito fácil de ter informações propagadas,
vai estar aumentando, então, o engajamento político dessa juventude. Eles vão ser uma juventude que vai se engajar mais politicamente e, por isso, vai acabar crescendo a participação da sociedade civil russa no âmbito político. Isso indica um desejo crescente pela mudança. Além disso, também vai levar a um ressurgimento da oposição e de um grau de pluralismo político emergente, apesar de todas as circunstâncias desafiadoras que já citei antes sobre meios mais repressivos que Putin usa. No caminho para a democracia russa completa e plena, e uma imprensa que seja verdadeiramente independente, que possa lidar com, por exemplo, jornalismo investigativo sem acabar ficando com medo de ameaças ou até mesmo de, enfim, diversos outros pontos, a Rússia ela ainda vai ter muito o que trabalhar na questão dessa aumento da democracia, no complemento do regime. Porque é algo muito complexo, tá? A Rússia, ela vai lutar para equilibrar as forças políticas e os interesses dos envolvidos. Isso tudo ocorre bastante pela questão dos russos terem saído de um momento, no passado onde a era soviética tinha o controle estatal. É constantemente, então, uma preocupação que os russos têm de tornar o futuro do país mais democrático.